Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aí aos nossos trabalhos, hoje nós vamos falar sobre o relaxamento da prisão. Lembrando, né, que na aula passada nós fizemos a diferenciação entre o relaxamento da prisão e a liberdade provisória. Então, a liberdade provisória é um pedido que você vai fazer para o seu cliente, ele se ver processado em liberdade, mas a prisão dele é legal, só que não estão presentes os requisitos, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Já o relaxamento da prisão, o seu cliente foi preso em flagrante, mas essa prisão é ilegal. Ou seja, não teve a autoridade policial ou a autoridade judiciária, não observou aquelas formalidades que deveriam ser observadas, ou até mesmo não era situação de flagrante e o seu cliente foi preso em flagrante, ok? Então, quando nós tratamos aqui do relaxamento da prisão, vocês vão ver que existem alguns fundamentos e vou passar agora na tela para vocês, tá? Lembrando que o nosso primeiro bloco, ele vai ser sobre a peça do relaxamento da prisão e o nosso segundo bloco, a gente vai resolver juntos a peça aí que mandei para vocês fazerem, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, né, o nosso slide. Então, bora lá, pessoal. Relaxamento da prisão, então, é aquela contracautela específica de uma prisão ilegal. Então, não foram observadas algumas formalidades ou também não seria uma situação de flagrante delito. Então, o seu cliente ele foi preso indevidamente, ok? Então, vamos ver os fundamentos da sua peça. O que você vai colocar lá quando você, naquela parte da qualificação, quais são os fundamentos que você vai colocar? Qual o fundamento que vai fundamentar o seu pedido? O primeiro, gente, e é o que eu sempre falei para vocês, sempre se atenham à questão se o seu pedido tem respaldo constitucional. Ah, Amanda, eu procurei lá na Constituição e a prisão em flagrante, quando ela é ilegal, tem respaldo constitucional. Então, está lá no artigo 5º, inciso 65 da Constituição, o seu fundamento legal. Além disso, você vai ver que também tem um fundamento lá no artigo 310, inciso 1 do CPP, que fala que o juiz, né, ao receber o auto de prisão em flagrante, ele poderá o quê? Relaxar a prisão, caso ela seja ilegal, ok? E aí, pessoal, como que a gente vai identificar esses vícios? Lembrando que a doutrina divide os vícios em formais ou materiais, intrínsecos ou extrínsecos. Os vícios formais, pessoal, são aquelas nulidades na lavratura do auto de prisão em flagrante. Alguma formalidade que não foi observada pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária. Então, há aí algum vício formal, não foram observadas algumas formalidades que estão previstas e que devem ser observadas obrigatoriamente pela autoridade policial, previstas aí no CPP ou na legislação, tá? E vícios materiais, gente, são aquelas situações em que não caracteriza o flagrante delito. Então, o seu cliente foi preso, mas ele não deveria ser preso, porque aquela situação em que ele se encontrava, ele não estava caracterizada a flagrância, tá? E por isso, vamos ter que passar aqui, bem en passant, a respeito das espécies de prisão em flagrante, para vocês verem quais as prisões, né? Quais as espécies e se existe alguma prisão em flagrante aqui que pode ensejar o relaxamento, tá? Se alguma das espécies podem ensejar o relaxamento da prisão. Vamos lá. Gente, o próprio CPP, lá no seu artigo 302, coloca as espécies da prisão em flagrante. A primeira espécie de prisão em flagrante é o flagrante próprio, que é aquele em que o agente ele é surpreendido quando ele comete, né, cometendo uma infração penal ou quando ele acaba de cometê-la, logo após ali, quando ele a comete. Então, vejam que aqui não pressupõe aqui uma fuga dele. Então, ele é surpreendido no ato, no momento, ou quando ele acabou, quando já consumou o crime, e aí a autoridade policial chega no local,
tá? Então, esse é o flagrante próprio, previsto no inciso 1 e no inciso 2 do CPP. O flagrante impróprio, gente, já pressupõe uma perseguição. Olhem lá. O flagrante impróprio é naqueles casos quando o agente ele é perseguido logo após cometer a infração penal em situação que faça presumir ser ele o autor do ilícito. Imagine que um sujeito roubou um banco e saiu de lá com um carro. A polícia foi notificada, né, da fuga desse sujeito com o carro X e foi em perseguição e conseguiu encontrar esse sujeito. Então, ele está em situação de flagrante impróprio. Ele foi perseguido logo após cometer a infração penal em uma situação que faça presumir ser ele o autor do ilícito, já que foi passado lá pelas vítimas que ele estaria no veículo X, placa de identificação Y, que foi encontrado pela polícia. Então, ele estava em flagrante impróprio. Agora, qual que é o flagrante presumido? Gente, tenham maldade, porque a lei coloca presumir no flagrante impróprio também. E aí você tem a ideia de falar, não, o flagrante impróprio é o presumido. Não. Por quê? Saibam diferenciar. O flagrante impróprio pressupõe uma perseguição. Já o presumido não pressupõe perseguição. Vejam aí qual que é o conceito. O flagrante presumido é aquele em que o agente é preso logo após cometer a infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E aí, vejam, nesse caso, a lei não exige que haja perseguição. É o artigo 302, inciso 4 do CPP. Gente, se o seu cliente está enquadrado em alguma dessas hipóteses de flagrante, então a prisão dele é legal, tá? E o flagrante esperado, Amanda? O que seria esse flagrante esperado? Pessoal, é quando a autoridade policial ou um terceiro, né? Porque vocês sabem que não é só a autoridade policial que pode dar a voz de prisão em flagrante delito. Limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. Então, aqui, gente, a autoridade policial espera o momento adequado, né? Um determinado momento para decretar a prisão em flagrante. Espera aí o momento do cometimento do delito para que seja decretada a prisão em flagrante. Esse flagrante esperado, em regra, ele é legal, ok? Agora, nós vamos ver algumas espécies de flagrante que vai ser considerado ilegal. Vejam aí 2 exemplos de flagrantes ilegais. Flagrante preparado ocorre quando alguém, o terceiro ou propriamente a autoridade policial, de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Gente, é aquele exemplo clássico, né, da senhora que instiga, por exemplo, a empregada doméstica, né, coloca uma câmera dentro de casa e deixa dinheiro assim espalhado. E no momento, né, que ela pega R$50, ela vê aquela atitude pela câmera e aciona ali a polícia, tá? Então, vejam que o agente, ele instigou aquela pessoa a praticar o delito e tomou uma atitude tomou as providências para que o delito não se consumasse, tá? Então, quando há essa instigação e quando a autoridade ou o terceiro, ele pratica as providências para que não aconteça, para que o delito não se consume, ele prepara uma situação em flagrante, entendeu? É exatamente essa a palavra, né? Flagrante preparado, porque é uma preparação aqui pelo terceiro, pela autoridade, dessa situação de flagrante, tá? Agora, o flagrante forjado ainda é pior que o flagrante preparado. É aquele em que uma pessoa, nessa espécie de flagrante totalmente artificial,
policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente a fim de legitimar falsamente uma prisão em flagrante. Amanda, eu não entendi. Imagine, gente, que você está caminhando e você está com uma mochila e uma pessoa coloca drogas dentro da sua mochila e aciona a polícia. Imagina um desafeto seu, não gosta de você, aí ele vai e injeta aí na sua mochila, você não portava essas drogas, coloca essa droga na sua mochila e aciona a polícia. Gente, estamos diante de um flagrante forjado. Ou imaginem propriamente a polícia, né, que coloca drogas no carro de uma pessoa, tentando imputar a ela o crime aí de tráfico de drogas, só que essas drogas, elas foram colocadas pela polícia naquele carro. Tá? Então, é uma situação em que não existe, né? O crime é inexistente, só que a pessoa ela coloca alguma prova a fim de legitimar uma prisão em flagrante num crime que nunca existiu. Ok? Então, pessoal, se o exemplo, né, trazido aí no enunciado, ele se tratar de um flagrante preparado, onde, né, a pessoa instigou o agente e, ao mesmo tempo, adotou todas as providências para que o delito não se consume, foi um flagrante preparado, ela preparou aquela situação de flagrância, ou quando se tratar de um flagrante forjado, né, que é mais grave ainda, em que uma situação que uma pessoa, né, forja uma situação em flagrante, aí vocês vão ter fundamento para pedir o relaxamento da prisão em virtude aí de um vício intrínseco, porque a situação ela não caracteriza flagrante, tá? E aí, pessoal, vejam que existe uma súmula, que é a súmula 145 do STF, que trata aí que não existe flagrante quando, né, ele foi preparado. Então, não existe crime, porque o crime, nesse caso, é um crime impossível. Beleza, pessoal? Então, estão aí exemplos de situações em que a prisão ela será ilegal, porque não existe o flagrante, né? Não existe a situação de flagrância. Amanda, você me deu exemplos, então, de vícios, né, materiais, em que não existe uma situação, não resta caracterizada a prisão em flagrante. Agora, me traz outros exemplos de vícios materiais. Por exemplo, gente, quando a pessoa foi presa por um fato formalmente atípico. Imaginem que a autoridade policial, ela prendeu uma pessoa em flagrante por furto de uso. Lembrando, né, que o furto de uso, ele é atípico, ele não está formalmente previsto no Código Penal. Então, é possível você pedir o relaxamento da prisão, caso o seu cliente tenha sido aí preso em flagrante em virtude de um furto para uso. Outra situação, gente, que pode caracterizar aí o relaxamento da prisão, quando, na verdade, o seu cliente, ele praticou uma infração de menor potencial ofensivo, e aí deveriam ser observadas aquelas regras previstas lá na 9.099, e ele não deveria ter sido preso em flagrante, ok? Então, essas aí são as hipóteses de vícios materiais. Agora, Amanda, me dê alguns exemplos de vícios formais. Ok, da inobservância das formalidades legais e constitucionais para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Vocês vão ver alguns exemplos quando nós falarmos da peça que eu trouxe para vocês no nosso próximo bloco. Falta de comunicação imediata à autoridade judicial sobre a prisão, falta de comunicação ao Ministério Público, falta de comunicação, gente, à família do preso, não encaminhamento de cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública quando esse preso ele não estiver acompanhado de advogado, a própria falta de assistência de advogado no auto de prisão em flagrante, não entrega da nota de culpa no prazo previsto na lei de 24 horas, a não comunicação à família, a não representação do ofendido naqueles crimes, né, que requerem a representação naqueles crimes de ação penal pública que dependem de representação do ofendido, tá? Então, tá aí alguns exemplos de vícios formais, ok? Então, pessoal, se você analisar
se você analisar esses vícios, sejam eles materiais ou formais, vai dar ensejo aí ao pedido de relaxamento da prisão do seu cliente, tá? Amanda, ok, então eu vou entrar com um pedido de relaxamento da prisão e eu vou endereçar esse pedido a quem? Gente, ao magistrado responsável, tá? Então, aquela autoridade judiciária que deveria ser comunicada da prisão. Então, você vai encaminhar ao magistrado, seja ele da Justiça Estadual, quando nós estivermos diante de um crime da competência da Justiça Estadual, ou seja, da Justiça Federal, quando estivermos aí diante de um crime, né, de competência da Justiça Federal. Lembrando também, gente, que se for da competência do Tribunal do Júri, você vai mandar para a vara especializada do júri, ou se for de competência do Tribunal do Júri da Justiça Federal, você vai mandar para a vara especializada do Tribunal do Júri da Justiça Federal. Você tem que analisar, né, na peça as informações que são trazidas aí pelo seu examinador a respeito da competência. Tá? Então, por exemplo, se a peça te trazer aí que o crime foi cometido em Barbacena e é um furto, por exemplo, você vai encaminhar para alguma das varas criminais, né? Para alguma das varas criminais aqui da comarca de Barbacena. Ok, pessoal? Então, vejam aí que existem essas questões que vocês devem analisar. Além disso, gente, vocês podem me perguntar, Amanda, tem um prazo, né? A lei estabelece um prazo em que eu possa ajuizar, pedir esse relaxamento da prisão? Não, tá, pessoal? Esse relaxamento ele pode ser feito a qualquer tempo, enquanto durar a ilegalidade. Então, enquanto o seu cliente, né, estiver diante de uma prisão ilegal, dará ensejo aqui para você pedir esse relaxamento da prisão. E da mesma forma que eu falei para vocês lá do pedido de liberdade provisória, o seu cliente ele também vai ser chamado de requerente, tá? Então, ele está requerendo aqui a liberdade, o relaxamento da sua prisão, então, ele também será requerente. E também, pessoal, lembrando que da mesma forma que o pedido de liberdade provisória pressupõe a presença de um advogado, o pedido de relaxamento de prisão também pressupõe a presença de um advogado. O advogado tem capacidade postulatória, então só o advogado poderá fazer esse pedido, tá? Diferentemente do habeas corpus, que pode ser feito pelo próprio preso. Mas o pedido de relaxamento de prisão e o pedido de liberdade provisória necessariamente tem que ter assistência aí de um advogado. Beleza, pessoal? Então, são peças processuais que dependem do advogado, de capacidade postulatória, ok? Então, nós vimos aí as espécies de prisão em flagrante, vimos que existe o flagrante próprio, impróprio, presumido, esperado. Vimos também que existem espécies de prisão em flagrante que são ilegais, que é o flagrante preparado, que vai dar ensejo aí ao pedido de relaxamento de prisão, porque caracteriza crime impossível, inclusive tendo súmula do STF sobre o tema. Além disso, mais grave que o flagrante preparado é o flagrante forjado, em que não há uma situação de flagrante, porque o crime é inexistente, porque foi forjado aí para uma pessoa essa situação de flagrância, ok? Também lembrando a diferença, né, do flagrante esperado e do flagrante preparado. O esperado é aquele que a autoridade policial, ela espera o momento ideal para efetuar a prisão em flagrante. Então, ela espera o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. Tá? Então, aqui, em regra, não há ilegalidade que dá ensejo ao relaxamento da prisão, diferentemente aqui do flagrante preparado e do flagrante forjado. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo bloco, nós vamos fazer a correção da nossa peça e daremos mais detalhes aí sobre essa peça do relaxamento da prisão. Até mais!